Olá, mulherada! Estão me ouvindo bem? Vamos esperar uns minutinhos a Rô entrar aqui com nós. Olá, Olá! Tudo bem, Rô? tudo ótimo. E você? Como é que está? Tudo Beijo a bem? todas. Tudo bem, obrigada. Como está aí em Floripa? Chovendo. É, aqui em Caxias também tá chovendo. É, o sul quis chover. Mas, como diz, Verdade. né? Quando a gente dá um bom início, é como diz, vai dar muda, né? Vai É, florescer. isso aí. A gente precisa da chuva, ela é necessária, né, Rô? Exatamente. Bom, então vamos começar. Estamos ao vivo, né? Rô, então, em primeiro lugar, eu gostaria de te agradecer a oportunidade, né? Já fazem alguns meses que a gente está para fazer essa nossa live sobre o sagrado feminino, né? A gente já havia conversado, mas as agendas não estavam se ajustando, né? E agora, Exatamente. como a gente conversou ontem, tudo no momento certo, tudo no momento de Deus, né? E nada nessa Exatamente. vida é por acaso. Então eu gostaria que, assim como eu já te conheço, Rô, já conheço o teu trabalho, te admiro, eu gostaria que você se apresentasse para as nossas clientes que estão aqui nos assistindo ao vivo. Então, lindas rainhas, eu sou Rosiane Aliassime, sou terapeuta de Theta Healing, já fazem 2 anos. E desde que entrei nessa jornada, eu me abri totalmente ao novo, ao desconhecido. e, e tem sido realmente uma transformação na minha vida. E sinto que esse é o ano para nós todas mulheres, assim, esse é o ano. O Saturno, era de Aquário, tudo tá alinhado para a gente fazer uma grande mudança nas nossas vidas esse ano. Que bacana, assim esperamos, né? Que venham as Mas, coisas boas. exatamente. E, Fica à vontade, pode falar do teu trabalho um tá. pouquinho, Rô. Então, gente, eu comecei esse projeto de Sagrado Feminino para as mulheres, né? Esse ano comecei, mas eu já venho se desenvolvendo comigo mesma, né? Com colegas de trabalho também, sobre como a gente vive numa sociedade do patriarcado, né? Às vezes as mulheres se auto-sabotam, se autoflagelam, né? Para se alinhar nessa sociedade, né? E nada contra, porque para os homens está bom, né? De um certo modo, mas os homens também estão vendo que não é esse o caminho, né? Então, comecei com isso e esse projeto também tem para os homens, né? Para os homens também se alinharem, porque as mulheres vão começar se resolvendo, se equilibrando, e aí vai faltar os homens também chegar nesse equilíbrio, né? E os homens É, normalmente eles ficam para trás, né? Porque a mulher ela procura muito mais a questão da energia, né? Isso. E os homens, eles acabam deixando assim as coisas muito lá para frente. Então, falando rapidamente do que é o Theta Healing, tá? Essa técnica é uma técnica que trabalha com a terapia de integral ao ser humano, tá? Porque o ser humano não é só o físico, já sabemos que nós somos mental, emocional, espiritual e também nós transmitimos energia, frequência energética, tá? Isso E aí. a gente trabalha com o Theta Healing na parte do subconsciente. A gente sabe que a gente tem o consciente e o inconsciente subconsciente, né? E foi comprovado que a gente utiliza até 10, 12% do nosso consciente diariamente. Nosso subconsciente é muito mais. E é onde a gente tem as nossas
crenças, né? O que seriam as Uhum. crenças? Crenças são nada mais é que conceitos que nós adquirimos geneticamente, ancestral, memórias da Terra, que a gente acredita que é verdade, né? Só que nem sempre o que está no nosso subconsciente a gente sabe no nosso consciente, né? Então acaba Verdade. que fica camuflando, né? Camuflando o que realmente a gente está passando. Aí você Uhum. pensa, ah, mas eu tô repetindo isso toda hora na minha vida, né? E às vezes não é porque o teu consciente sabe que aquilo ali não tá certo, sabe que aquilo ali tem que ser resolvido, mas lá no subconsciente tem algo que tá bloqueando disso acontecer, de ter essa mudança, né? Então, ali no Theta Healing a gente trabalha exatamente nessa parte das crenças, né? Transmutando essas crenças limitantes para crenças empoderadoras, né? Isso no Theta Healing, né? Que também Uhum. no atendimento, né, a gente vai trabalhar com a parte integral do ser humano, né? Todas essas áreas. E é trabalhado em todos os assuntos, mas agora eu foquei também nessa parte do sagrado feminino. E aí, não sei se tu queres fazer já umas perguntas. Ah, a gente vai falar sobre Sim. a questão da sexualidade com a espiritualidade. Claro. Então, na verdade, assim, Rô, eu gostaria que tu te apresentasse ali para as meninas, justamente, Uhum. né? Eu falo meninas porque o meu grupo, o meu Instagram, na verdade, as minhas seguidoras já sabem, ele é um Instagram fechado. Justamente Uhum. porque, pelo fato de não. Deixa eu acenar aqui para o pessoal, que tá todo mundo me mandando um oi. Oi, meninas, sejam bem-vindas. Olá. O que que ocorre? No Instagram eu tenho ele fechado justamente porque para não expor as minhas coaches, as minhas clientes e as minhas seguidoras. Porque lá eu coloco muito conteúdo de sexualidade, óbvio, que é o meu trabalho, né? Só que infelizmente a gente vive numa região que existem ainda muitos tabus, né? E infelizmente a sociedade nos impõe, a sociedade caxiense, na verdade, e a sociedade daqui próxima, nos impõe certos padrões as quais a gente tem que seguir. E infelizmente existem muitas mulheres ainda, muitas de nós, que a gente fica ainda com receio de se expor, de falar sobre a sensualidade, sobre a sexualidade, que, no meu ponto de vista, é algo extremamente normal, né? Tanto que estamos vivos, né? Somos vidas, e isso mostra que a sexualidade é boa, porém, infelizmente, muitas de nós não vê isso como algo bom, né? Acaba se escondendo dentro do próprio corpo, acaba omitindo muitas coisas e deixando de se conhecer e deixando de vivenciar coisas boas relacionadas ao sexo devido a tudo que a sociedade nos impõe. Então, por isso, meu Instagram é fechado, né? Então, aqui hoje a gente só tá em mulheres, na verdade. E a gente vai poder falar abertamente. Tanto que, meninas, se vocês tiverem dúvidas, tanto sobre a sexualidade, quanto o Theta Healing e o Sagrado Feminino, que a Rô vai explicar bastante, a gente vai aprofundar bastante esse assunto, vocês, por favor, nos perguntem, né? Rô, eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram e eu tive que filtrar porque tinham várias perguntas e eu imaginei que não fosse dar tempo hábil de eu te questionar, né, fazer todas essas perguntas para ti e tu poder explicar profundamente para as mulheres poderem compreender o que é o sagrado feminino, né? Então, eu separei aqui a primeira pergunta, que é do que se trata o sagrado feminino, para a melhor compreensão e o melhor entendimento das mulheres que estão assistindo a gente agora. Então, por tuas palavras, nossas palavras, gostaria que você explicasse do que se trata o sagrado feminino. Sim. Só para fazer um link, né, da parte do que você falou da sexualidade, da Uhum, sensualidade, né? Por que está conectado com a espiritualidade? A gente pode uhum, começar já pelos chakras, né? O chakra sim, da coroa não é melhor que o chakra do sacro, né? Sacral, que é o sexual, né? Que é o uhum, que está entre o umbigo e o plexo solar, né? certo. Então, aí já vê conexão, né? E por que que é sagrado? Porque nós somos um templo sagrado, né? Independente que nós somos físico, a gente também no físico é sagrado, né? E por que que é Uhum, sagrado feminino? Porque existe o sagrado masculino também, mas o nosso foco aqui, como você, Bruna, falou, hoje
voltado para as mulheres, Só tá? mulheres. Poderosas. Então, o sagrado feminino se trata da parte da parte sexual, né? Da parte do útero, né? Que a Uhum. gente tem. E o que acontece ali? Ali se tem, falando na parte física, né? Nós temos os ciclos, né? Porque, como a gente falou ali no início da sociedade, por que a sociedade patriarcal não cabe a nós? Porque ela foi feita dos homens e os homens são o sol, por exemplo, é simbolizado o yang como o sol. E as Uhum. mulheres como lua. A lua tem fases, né? A lua tem fases, assim como nós somos cíclicas e temos fases, né? O Certo. sagrado feminino se aprofunda nisso, né? Dessa Uhum. questão das fases, dos ciclos, do que está acontecendo. E por nós termos esse poder de gerar, né? Esse poder de gerar, não importa ser gerado fisicamente, mas nós temos esse poder, né? Então, Uhum. o que a gente coloca energia, né? A gente consegue multiplicar, né? E quando a gente está na fase menstrual, né? Lunando, como a gente fala, é a fase onde a gente tem muito poder, em que a gente pode manifestar as coisas, colocar as coisas que a gente imagina em realidade. Por isso que a gente tem que ter esse filtro, esse cuidado também. Então, o sagrado feminino é questões do útero, questões ancestrais de mulheres, né, como mães, Uhum. avós Rô, e genética. Rô, deixa eu te interromper um pouquinho. Tá bem ruim a imagem. Eu não tô conseguindo te ver bem e não tô Ah, conseguindo te escutar muito bem. Deixa eu dar uma tá, olhadinha ali no teu celular, ver se tu consegue melhorar a imagem. tá, no meu está ok as coisas aqui. Melhorou? Não, pra mim, eu não sei se. Deixa eu perguntar para as meninas, mulherada, para É, vocês, vocês estão conseguindo ver bem a Rô, entender bem? Eu perguntei ali para elas para ver se elas me respondem, porque eu na minha imagem aqui, a minha imagem tá boa. Agora eu tô te vendo melhor, Rô. tá. Agora tá ótimo. Desculpa te interromper. Pode, Imagina, pode continuar. imagina. Então, a parte da genética, né, que não, não está bom. Tá ruinzinho, um pouco abafado a voz. A conexão não As- tá legal. É, então vamos arrumar isso. isso. Uhum. Agora tá ok, eu tô conseguindo te ver bem, tá, Rô? Aí, show de Ah, bola, perfeito. voltando. Então, as questões da genética também. Então, Uhum, aí o que se conecta com o Theta Healing, né? O nosso corpo, nós somos 80% água, né? Nós somos 70% água, né? Assim como a uhum, Terra é. A água ela uhum. tem memória. Então, nós também temos memórias celulares. Isso também comprovado cientificamente. E isso Perfeito. falando do físico, né? Como questões de Sim, doenças genéticas. sim. Imagina questões espirituais, né, energéticas. Então, Uhum, no sagrado feminino vai ser trabalhado isso também, essas crenças que podem estar uhum, bloqueando o teu sagrado feminino estar ativo, estar em ordem, né? uhum. Estar no seu devido lugar corretamente, né? O porquê, né, do sagrado feminino. Porque nós mulheres tivemos que devido à história da Terra, a gente teve que deixar de lado o nosso sagrado para entrar nos parâmetros da sociedade, né? Por exemplo, Uhum, trabalhar horários fechados, sendo que a mulher, quando está no pré-menstrual e no menstrual, precisa de momentos diferentes, precisa às vezes de repouso. Então, assim, a mulher teve que, não, peraí, eu tô menstruada, mas hoje não dá, eu tenho reunião fechada, não posso desmarcar, eu tenho que estar em tal lugar, eu não posso fazer, sabe? E aí, o que que acontece? Você coloca o seu momento de lado, né? A mesma coisa, as mães, né? Não, por falar de sexo era um tabu, imagina a menstruação, né? As mães não falavam para as meninas, vai acontecer uma coisa no teu corpo que é normal. Acabava de elas ter aquilo por um susto, né? Através do susto, tô sangrando.
E é que acontece? Memórias conectadas que menstruação é ruim, que menstruação é dor, que menstruação é sofrimento, que eu vou me sentir excluída da sociedade porque eu sou mulher, e assim vai. Existem inúmeras Uhum. questões, né, relacionadas ao útero, às memórias, né, celulares. Aí, se quiser fazer mais perguntas, pessoal, se Na tiver perguntas, por verdade, favor, coloquem aí. na verdade, isso procede muito, né? Até pelo Uhum, fato de. É uma questão que eu falo da menstruação para as minhas clientes, para as minhas coaches que já têm filhas e que não estão numa fase pré-adolescente, adolescente ainda, que conversem com elas sobre a menstruação, sobre a importância de explicar que vai vir a menstruação, de que vai passar por um período diferente, que ela se tornou uma mocinha. Então, eu acredito que é de suma importância. Até ontem, mulherada, eu e a Rô, a gente fez o meu Theta Healing com o Sagrado Feminino. E foi muito bacana, eu até comentei com a Rô, nós vamos estar aqui entre mulheres, né? As minhas clientes, minhas seguidoras, minhas coaches, e eu deixei a Rô bem à vontade em me usar de exemplos, dar os exemplos mesmo do meu Theta Healing, que é algo que é muito engraçado que eu comentei com a Rô. A minha mãe nunca me falou de menstruação. E quando eu menstruei, foi um susto para mim, porque eu não entendi o que estava acontecendo. E eu demorei para questionar a minha mãe, falar para minha mãe, porque eu tinha vergonha. E aquilo fica no nosso involuntário. Hoje eu compreendo que a minha mãe não teve culpa de não me explicar, porque a mãe dela não me explicou. Os nossos uhum, ancestrais, as nossas avós, bisavós, tataravós, elas não foram ensinadas. Então, infelizmente, elas não puderam passar algo para nós do qual elas não tinham consciência e não sabiam, né? Então, eu reforço muito para as minhas clientes que têm filhas mulheres de conversar sobre a sensualidade, sobre a sexualidade, sobre menstruação, porque é melhor com que elas aprendam dentro de casa, com a família, com a mãe, com as tias, com as primas, do que elas aprendam fora e seja explicado de tal forma errada na qual a mulher se culpe e já traga algum trauma para ela dali em diante. E isso é muito importante. E tá tão ligado uma coisa na outra que a Rô chegou em um momento ontem para mim e ela me questionou. Eu tive um problema de saúde, vou falar brevemente, no qual eu tive que retirar o meu ovário, minha trompa. E a Rô me questionou, Bru, até quando tu vai ter que remover algum órgão e parar e não se olhar para si, para ver o que está acontecendo, que tipo de angústias tu vem tendo, vem acontecendo alguma coisa, e é tão bacana porque tu vai resgatando coisas lá de trás. Se sofreu abuso, se veio de uma gravidez a qual tu não foi bem recepcionada, a mãe não aceitava. Então a gente traz todas essas crenças, todas essas ações que tiveram lá atrás, desde que a gente estava no ventre da nossa mãe, para a vida atual, para essa vida mesma e para a vida adulta. uhum. Então, se a gente não trata isso, a gente fica com inúmeros problemas dos quais a gente não sabe, estão no nosso corpo e automaticamente eles vêm para o nosso organismo em enfermidades, né, Rô? Exato. Infecções urinárias, problemas graves. E hoje eu compreendo melhor o porquê que eu tive que passar por aquilo. Tô fazendo Tetra Healing para fazer as curas, né, com a Rô, e isso realmente, assim, foi muito bacana, porque me fez enxergar muita coisa lá de trás e ter a percepção de que realmente as coisas acontecem mesmo. E se a gente não vai atrás de resolver, a gente não tem essa percepção, né, Rô? Rô, Exato. então explicando do tratamento do sagrado feminino, perfeito. Outra pergunta, entre o sagrado e feminino, tu falou do Tetra Healing e do sagrado feminino, e aqui uma das meninas me pediu assim: qual a relação do Tetra, certo? Com o sagrado feminino? Tu deu uma explicadinha ali básica. Se tu quiser me utilizar de exemplo para por melhor entendimento para as meninas, fica à vontade. Eu gostaria que tu explicasse a relação do Tetra com o sagrado feminino, quais os benefícios que isso vem a trazer para a mulher, a melhor compreensão, enfim. E se as meninas quiserem perguntar alguma coisa, elas vão perguntando e a gente vai respondendo. Certo. Então, a relação é que, através dessa ferramenta do Theta Healing, a gente consegue trazer essa transmutação de crenças, né? Desses bloqueios que houveram nas memórias celulares, nos choques, nos traumas, tá? Porque ficam Uhum, traumas e esses traumas vão somatizando, né? Então, aí as uhum, doenças psicossomáticas para explicar isso, né?
que Uhum. acometem lá no emocional, mas também lá no espiritual, porque foi a gente tem aquela questão da criança interior também, né? A Uhum. criança interior, a gente tem que trazer, resgatar ela sempre, todos os dias, seria o certo, né? Porque é ela que está conectada com a nossa imaginação, com a nossa pureza, com a nossa conexão espiritual. E quando a gente tem esse, por exemplo, esse trauma, né, na gestação, né? A mãe leva um susto, nossa, eu não estava esperando para ficar grávida, é um exemplo, né? Sim. Ficou memórias da mãe, passou para a criança. Só que muitas vezes não foi a mãe que teve isso, já foi lá em outras gerações, né? E isso é trabalhado também, porque as memórias celulares são físicas, mas também elas são de energia, de espiritual. E o que está acontecendo? Por que está tanta gente querendo resolver a todos os níveis, né? Físico, espiritual, mental? Porque está havendo uma mudança na Terra que não comporta mais o que a gente estava vivendo antigamente. Não comporta mais as mulheres serem oprimidas. Não comporta mais as mulheres esquecerem seus poderes. Não comporta mais as mulheres terem bloqueios, né? E as Uhum. crianças que estão para chegar, as novas crianças que ainda estão lá no éter, no espiritual, elas não querem também serem trazidas de qualquer forma. Já passou esse tempo. Então, assim, Legal. por que as pessoas levam esse choque, né? Nossa, por que tá tanta mudança acontecendo? Eu não estou assimilando. Porque não é só um vírus que está trazendo essa mudança. Existem muitas coisas ao redor, né? Então, a era de Aquário não foi só por causa do alinhamento das estrelas, por causa do que um vírus está causando para o mundo. Não, é uma coisa, tipo assim, mais do que isso, é espiritual. Então, Uhum. trazendo essa conexão com o sagrado feminino, com o Teta Healing, te retira, se transmuta essas crenças que estão ali travando, né? A sua vida que você às vezes nem percebe, porque não só para gerar um filho, mas também para você poder gerenciar a sua vida de forma mais leve, né? E saber que você tem um poder ilimitado, né? Porque o sagrado feminino também é o resgate do seu poder pessoal. No Teta Healing a gente tem aquela questão dos fragmentos de alma, tá? Quando a gente tem uma situação que a gente tem um choque, um trauma, por exemplo, a mãe engravidou, ela levou um choque de não ter se preparado para ter um filho. Foi um choque, foi um trauma. E isso passou Uhum. para a criança, tá? A pessoa ficou adulta. Aquilo ali tá guardado nela e na mãe. Uhum. E pode estar na bisavó, na tataravó e assim vai. Até Então, quantas o que gerações, Rô, atrás? O Teta Healing, ele faz até a sétima geração. Todo atendimento do Teta Healing que for fazer, você vai trabalhar, vai ser reverberado o que você for Uhum. fazer para si, 7 gerações Para atrás e trás? 7 gerações futuras. Mas no Sagrado Nossa. Feminino, a gente consegue chegar até aonde está aquele bloqueio. Por exemplo, às vezes está na. Eu, por exemplo, tinha um bloqueio na família, na genética 44. É Uhum. muito lá atrás, muito lá Sim. atrás. Então, existem muitas questões muito profundas, né? E cada Uhum. pessoa, cada ser humano tem a sua particularidade de questão para se resolver, né? Por isso Claro. que o atendimento, ele é muito importante e personalizado por causa disso. Porque a tua história pode ser similar com a minha, mas não Uhum. é igual, né? Exato. A tua Uhum. genética não chega a ser tão igual à minha, a tua ancestralidade não é igual à minha. Então, assim, por isso que é tão importante. E o Teta Healing faz essa transmutação de crenças e Uhum. também traz essa questão da energia que é transmutada para que as células recebam novas crenças. Porque não adianta a gente retirar, fazer reprogramações se você não Uhum. retira crenças, né? E Certo. depois dessa reprogramação, que são retiradas as crenças limitantes para crenças empoderadas, você Uhum. começa assim a poder fazer mudanças, né? Uhum. E os benefícios são esses, né? Você começa a ter uma perspectiva diferente da sua vida, você começa a trazer novos caminhos para sua vida, novas conexões com pessoas, né? Uhum. Pessoas começam a se conectar com você que às vezes você nem imaginava, que nem nós, né? Os nossos caminhos se conectaram de forma milagrosa. Uma chamou a Sim. outra que chamou e foi, né? Claro. Então é isso, porque nossos caminhos a gente começa a se liberar e começa a trazer novas conexões. E isso Perfeito. traz mudanças para a Terra, né?
E isso, Rô, assim, até a gente tinha conversado sobre a questão da sexualidade. A sexualidade, ela realmente está muito ligada à energia, né? Tanto que Uhum, quando, aquilo que a gente conversou ontem, quando dois corpos se encontram, acabam se tornando um só porque eles estão energeticamente conectados, né? E ao uhum, atingirem o orgasmo, ao atingirem o gozo, eles elevam muito e uhum. existem muitos relatos de muitas clientes minhas de que entrou num ápice, assim, numa coisa tão boa e energeticamente falando, é bem isso mesmo. O gozo traz aquela energia boa e aquele alívio que é uma coisa muito sensacional e que muitas mulheres não chegaram ao clímax do prazer dessa forma porque não se conhecem, não se masturbam, não se tocam e muitos homens não sabem proporcionar isso para a mulher também. A mulher não, a mulher vem da questão de não falar, de crenças, né, de medo, de ficar com receio de dizer, olha, eu gosto de tal coisa, eu gosto assim, eu não sei por qual motivo nós mulheres a gente tem receio de falar. E eu acredito que a questão do Tetra, né, o tratamento com o Theta Healing e do Sagrado Feminino liberta muito para a mulher, porque eu vejo por mim, Bruna, Brusa Nardi, pelo que a gente conversou ontem, e está muito ligado à energia, à sexualidade, de que é muito real Uhum. a questão da sexualidade. Então, sim, isso, no teu ponto de vista, ajuda muitas mulheres e liberta elas para se terem o autoconhecimento, correto? Exatamente. E aonde que o útero está? Não é na parte sexual? É. Então, tá tudo conectado, né? Se você, as mulheres, elas não conseguem falar justamente por essas memórias ancestrais genéticas e que não Uhum, podia se falar, porque elas uhum, eram mortas, elas eram queimadas, elas eram prostitutas se tivessem gozo, se tivessem orgasmo, sim, né? Então, sim. aconteceu que as mulheres começaram a se fechar. Se Uhum, fecharam tanto que as suas próximas gerações acabaram tendo seu músculo até já nascer com o músculo flácido ou ficar com o músculo enrijecido e aí não se uhum, sente prazer. E o sim. prazer sexual está conectado sim com a conexão divina, que Uhum, também as religiões tiveram, deturparam isso, diziam assim, não, você tem que ficar solteiro, sozinho, pra. Claro que existem pessoas que conseguem ficar solteiras e tá tudo bem, elas também conseguem atingir esse prazer. uhum, Mas eles colocaram um tabu de que a mulher só pode ter, a mulher não pode ter prazer ou tem que ficar sozinho. A religião, ela também tirou, as religiões em si, todas elas, uhum. elas em si tiraram esse poder também do sexo, né? Do Sim. sexual, da sensualidade. Porque quando Uhum, uma pessoa está no seu ápice de amor próprio e está com uhum. uma pessoa que se conecta de verdade, ela consegue até a gente que quando a gente está num prazer, a gente até tá todo mundo me vendo e me ouvindo bem? Sim. Ah, tá. Quando a gente está no prazer, que é o nosso físico, Uhum, porque a saúde ela vem interna para externa. A nossa uhum, essência, a nossa centelha divina é interna para externa, né? A nossa beleza interna se reflete no externo. Então, se o uhum. prazer interno, né, o prazer do orgasmo, do prazer sexual é interno, por que que não vai dar coisas boas pro externo? Claro. É muito, é tipo, um mais um dá dois. Sim, é Se a uma pessoa está exata. tendo. Exatamente. E no Uhum, Teta Healing também tem a questão das almas gêmeas, né? uhum, Almas gêmeas são almas que tiveram conexões em outras existências profundas. Só que uhum, existem tipos e tipos, né? Tem as kármicas que não vão ter uma conexão profunda, mas não vai ser legal a uhum. experiência. Então, isso também a Terra está querendo proporcionar, porque almas gêmeas conectadas também tem mais, como é que se diz, facilidade de ter prazer sexual. Sim, Porque aí é uma conexão de almas. é. É uma Não. conexão de almas e logo se tem facilidade nesse prazer sexual. Claro que muitas vezes as mulheres não atraem essas almas gêmeas porque elas precisam ter esse autoconhecimento de se abrir. Às vezes tem homens, eu sei que existem homens que estão se trabalhando ao redor do mundo
para melhorar a sua espiritualidade, para melhorar o seu eu íntimo. E então aí esperamos mulheres se abrirem também. Tem muitas mulheres travadas, a gente sabe disso. Eu Sim. fui uma dessas também. Eu também. Eu fui de berço de uma religião que era muito fechada, em que, meu Deus, fala de sexo, Uhum. entende? E ainda sofri o abuso, né? Sofri o abuso com Sim. 5 anos, né? Eu nunca falei disso, nunca falei para todo mundo, nossa, eu passei por um abuso. Não, assim, são pessoas próximas que sabem. Mas Sim. o que eu quero trazer com essa experiência? É, tudo tem um porquê, todos os contrastes negativos trazem um contraste positivo. Se não fosse esse abuso, eu estaria mais travada ainda para minha vida sexual. E isso também me ajudou a ter uma outra percepção de me tocar, de me Sim. conhecer, de saber o que eu quero, o que eu não quero. E amor Uhum. próprio a gente sabe que também é saber dar limites, né? Sim, com certeza. E muitas vezes as mulheres, elas vivem já num ambiente tóxico desde criança, Sim. né? Um ambiente tóxico, abusivo, que às vezes elas nem percebem que é, né? E aí, o que acontece? Não consegue se olhar Sim. profundamente, E né? acaba incluindo ali um pouquinho mais desse assunto, acaba que a mulher ela acaba se escondendo dentro do próprio corpo dela, né? Exato. Ela vê o sexo como algo ruim. Masturbação Uhum. é pecado, é feio, não pode se tocar, não presta. Infelizmente, ainda temos muito disso. Eu acredito que o mundo, as novas gerações estão modificando, estão sendo modificadas perante esse questionamento. Porém, o que que ocorre? Muitas mulheres se escondem dentro do próprio corpo e elas acabam descontando em algo. Algumas em alimentação, algumas em compras compulsivas, cada uma com o seu, né, com a sua mania, enfim, com o seu karma, né, que a gente fala, karma, dharma, enfim. E aí o que que acaba ocorrendo? Acaba que ela se esconde naquele próprio corpo justamente porque ela não quer mostrar para o parceiro ou para a parceira que ela está ali para o sexo. Ela quer mostrar que ela não quer ter a relação sexual. E isso é muito triste, porque a mulher acaba se escondendo dessa forma, acaba infelizmente entrando numa depressão, acaba que casamentos terminam tendo em vista que daqui a um pouco tu tem um casamento com um parceiro ou com uma parceira muito bacana, vocês têm filhos, se tem uma vida boa e daqui um pouco não se tem diálogo. E diálogo é de suma importância. Se não existe diálogo, não existe relacionamento. Dentro do diálogo, dentro da conversa, dentro do respeito, eu acredito que tudo vale, tudo é válido. Porém, até a mulher não se dá por conta, até a mulher infelizmente não sofrer, não ter sofrimentos, porque ou a gente aprende na dor ou a gente aprende no amor, mas 99% a gente aprende na dor, né? A gente já passou por isso, tu já passou, eu já passei. E se a mulher ela não se ajuda, ela acaba perdendo o relacionamento, a autoestima dela baixa totalmente, ela começa a se sentir mal com o corpo dela, ou ela emagrece, ou ela engorda, ou ela tem surtos, ou ela tem mudança de humor. Isso está muito ligado com a energia também. E isso é muito triste de ver. Eu vejo porque eu tenho um propósito. Eu trabalhei anos em banco, muita gente que me segue sabe disso, algumas pessoas não. Eu sou extremamente grata pelo que eu aprendi no meu trabalho, mas hoje eu vejo que eu vim para essa vida com um propósito, que é o propósito de falar, de ajudar, de explicar. E ontem teve uma coisa muito bacana que eu quero que a Rô fale, pode me usar como exemplo, né, Rô? Que a gente fez o Teta sobre o sagrado feminino e eu questionei a Rô o porquê que o porquê que eu sou assim, eu sou tão expansiva, eu amo trabalhar com o público feminino. E a Rô me disse, Bruna, tu veio para botar a boca no mundo mesmo, tu veio com o propósito de ajudar as mulheres. Então, Rô, eu gostaria que tu falasse desse momento que a gente vivenciou ontem sobre cada um vir com o seu propósito. No caso, meu propósito. Então, por favor, fique à vontade em falar. Sou um livro aberto. Obrigada. Ai, Imagina. obrigada. Então, só para deixar claro, gente, eu não sabia da vida íntima da Bruna, Não, tá? verdade. Nas ondas cerebrais teta, a gente se conecta com a fonte criadora de tudo que é Deus, tá? Então, eu sou canal e o que acontece?
são feitos de, são perguntas que a gente vai fazendo, né? Uhum. E a Bruna falou antes, eu lembrei de coisas, exatamente. Quando a gente entra nas zonas cerebrais teta, as memórias elas se abrem, as sinapses ficam mais fáceis, mais fluidas de ser feito no cérebro, né? Uhum. E a questão da Bruna, já que ela deixou para ser aberta ali, a questão da Bruna é que veio, né, teve traumas, né, na infância, né, Uhum. na pré-adolescência, e só que era mais profunda ainda. Chegou até lá quando a mãe dela estava gerando ela, na tua gestação, né? Sim. E, e essas memórias estavam trazendo a vontade de não estar aqui na Terra, né? Isso no inconsciente, como a gente falou lá no Uhum. início, subconsciente, é como se a Bruna, tá, meninas, não quisesse estar aqui, tá? Porque eu não sou bem-vinda, porque o choque e trauma que houve com a mãe da Bruna trouxe essas memórias. Então, as questões da Bruna era tudo com esforço, tudo difícil, e não estou sendo ouvida. Não estou falando e não estou sendo ouvida. E quando eu coloco a voz, me aparece algo parecido com isso, A tá? melhor defesa é Então, o ataque, né? Para Bruna, no caso, exato. né? E a Bruna de antes, né? A Adiante, isso Bruna aí. da Bruna de antes era através do ataque, porque através do ataque ela tinha a voz, né? Ela tinha a voz, né? Uhum. Então, e isso tudo começou com o sagrado feminino, mas como a gente falou, tudo é, é único, É cada único. atendimento, né? Isso. E a questão da Bruna também, né? Tinha na parte genética, esses bloqueios, né? De que mulheres. É justamente o que ela veio ajudar, que são mulheres, é justamente o que ela estava negando, porque assim, mulher é só dor e sofrimento, ser mulher é só dor e sofrimento, são crenças que tinham no subconsciente dela que estavam travando a chegar assim no ápice, né? E também acarretou nesses problemas, né, pessoais De no saúde. útero, né? De Uhum. saúde, né? Isso aí. Então, Cá a estou Marcia para comprovar, mulherada, que tem fundamento. e tudo são memórias, né? Sim. Os nossos órgãos, nossas células, tudo tem memórias, né? Uhum. São todo universos. Se a gente soubesse que tudo é um universo que a gente transmite nessa nossa divindade corporal, nesse templo Uhum. sagrado que nós somos, por isso que é sagrado feminino. Porque, e outra coisa, até eu vi uma pergunta aqui e como Teta Healing, posso tratar meu sagrado feminino e trazer para minha vida sucesso financeiro? Era exatamente o que eu ia falar. Quando a gente chega no prazer sexual, você consegue até manifestar o que você quer. A manifestação no Teta Healing é trazer o teu desejo, né? O teu desejo que você sente assim, eu quero ter um carro vermelho tal marca. E aí você tá naquele prazer, no ápice do prazer do sexo, e se você pensar naquilo é capaz de você ou ganhar, ou você ganhar um prêmio exatamente com esse carro, sabe? O poder sexual é manifestação pura, Uhum. porque a gente tá na Terra, né? Os chakras, se vocês lembrarem, a gente tem o chakra bases, né? O chakra sexual sacral, plexo solar. Esses nos aterram, porque o plexo solar é o que nos conecta com tudo e com todos, né? Agora, o cardíaco é o amor, né? O da garganta, o terceiro olho, o chakra da coroa. Esses são a parte mais do espiritual, né? Uhum. A nossa voz transmite uma frequência, a nossa voz é uma vibração. Mas o que nos aterra, coloca na terra, são os chakras inferiores. Então, se quando a gente está conectado com o chakra sexual, né? Com prazer, que também está conectado com base, gente, a gente é poder puro. Muito A poder, gente poder é feminino. muito. E isso é muito poder. Então, assim, por que que foi tirado isso das mulheres, né? Porque as mulheres têm essas fases que ficam mais poderosas ainda e Uhum. viram que esse potencial ia crescer muito. Então, aquela sociedade que começou a trazer o patriarcado, pensou, opa, vamos cortar essas asinhas dessas mulheres aí. Vamos deixar elas não terem prazer, não vamos deixar elas se tocarem, né? E começou isso. E as mulheres, elas começaram a ter muita facilidade com a naturopatia, e elas chamavam elas de bruxas, né? Daí perseguiam elas e acabavam queimando, fazendo atrocidades.
Isso Isso. tudo tá nas nossas memórias. Aí quando a mulher quer dar voz ao mundo, eu quero ajudar as mulheres, o que que acontece? Opa, vou ser perseguida. Opa, não vão Você ver bem o que eu tô fazendo. criticada, você Vou ser criticada. julgada, que é o que normalmente Exata. acontece no meu trabalho. Eu já tive vários homens, principalmente, que me criticaram muito, me julgaram muito. Teve uma matéria no jornal pioneiro da nossa cidade aqui de Caxias, na qual eu fiz, sobre sexualidade, sobre o que é uma sexy coaching, porque muita gente não sabe o que é. Então, eu costumo dizer que sexy coaching é um aprimoramento da sexologia, de um sexólogo, enfim, porém com ferramentas mais que nos trazem, com a ação da coach, de quem está fazendo o trabalho, resulta mais fácil, resulta mais rápido e em menos tempo, né? Ou seja, hoje em dia as pessoas querem respostas imediatas. Então, uma sexy coaching, ela trabalha com respostas imediatas, ferramentas na parte sexual feminina. E eu fui muito criticada, inclusive por mulheres. E de certa forma, isso é um pouco triste, porque tu vê que são, infelizmente, mulheres que estão presas a esses padrões que a sociedade nos impõe, né? E de forma nenhuma eu fico triste, isso só me dá mais gás ainda. Como eu falei para a Rô, eu continuo falando, eu não vou sossegar até cada mulher, pelo menos, não ter tido um orgasmo, de não ter um vibrador, de não se conhecer. Então, enquanto Deus me permitir, enquanto eu tiver saúde, eu vou continuar trabalhando com sexo, com mulheres, que é o que nos traz muito poder. E eu costumo dizer, a gente é diamante, né? A gente tem que se lapidar para melhorar, para nos ajudar. E se as mulheres não se batessem tanto de frente, o mundo já estaria dominado pelas mulheres, né? E de salto alto, porém, as mulheres, infelizmente, ainda se batem de frente, uma olha a outra e pensa, ah, que bonita que ela tá, mas eu não vou elogiar. Gente, não é isso. Se elogiem, se ajudem, emanem amor, transbordem amor, porque o que vai voltar para vocês? Vai voltar amor em dobro. Então, assim, ninguém perde por elogiar, por auxiliar, por ajudar. Eu tô aqui para isso, estou aqui para isso também, mas não custa a gente sempre falar, relembrar, né? Então eu acredito que é de uma grande importância também a gente falar sobre isso. Rô, deixa eu te fazer outra pergunta. Podemos encerrar nessa parte? Sim, só ia Tá. complementar que a Sim. gente não tem como não ter essa união, né, do Não. espiritual com o sexual, Uhum. porque a gente está negando ou o físico ou o espiritual. O Se eu espiritual. negar o sexual, eu estou negando estar aqui na Terra, né? E muitas vezes essas pessoas que elas não atingiram, elas podem se mudar isso, esses Claro. bloqueios. Na vida, tudo tem solução, tudo Sim, é solucionável, tudo tem solução. é verdade, isso aí. Rô, então assim, ó, teve uma pergunta bem bacana, tá? Eu vou te fazer ela. Quais foram os motivos que te impulsionaram a desenvolver o projeto do Sagrado Feminino? Por que que a Rô despertou esse interesse na Rô em poder auxiliar tantas mulheres? Primeiramente foi o círculo íntimo que eu vivi, que foi muito tóxico. Uhum. O abuso que eu passei, né? Que a Cioli não pegou no início, né? Sim, Porque abuso a gente acha que é só o ato sexual, só com penetração. E, tipo assim, ou molestada. Não, gente, é tudo que envolve a pessoa não respeitar o seu livre-arbítrio, não respeitar o seu espaço. Tudo é abuso. As pessoas pensam, não, mas não é abuso isso. Se não ficou do seu agrado e a pessoa insistiu e fez, a gente acaba trazendo trazendo isso como autoflagelo, autossacrifício, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui uma pessoa muito travada no sexo também. uhum. Eu sabia me tocar, me autossatisfazer, mas quando chegava na pessoa ficar comigo, não me toca, não quero saber, dói. Se sentia suja, se sentia oprimida, e aí a mulher acaba Exatamente, fugindo. exatamente. Como eu vim num berço de uma religião que era mais fechada, Uhum. então aí, tipo, quando eu tava fazendo sexo, era
eu tava longe de Deus, né? Tava virando as Sim. costas para Deus, né? Pra fonte, assim. E aí fui vendo que depois, quando eu me separei, que já fazem 8 anos que eu me separei, Uhum. eu comecei a ter uma outra perspectiva, sabe? Ah, mas foi tão ruim, foi traumático, foi. Como eu disse, existem contrastes na nossa vida que Sim. vale a pena. Eu tinha 22 anos, eu estava no auge do hormônio quando me separei. Tive preconceito porque eu fui uma mulher separada, enfim. E isso eu comecei a ter um lado que eu não estava vendo de outras mulheres, que mulheres mães solteiras passavam por isso, Uhum. que as religiões em si de outros lugares também oprimem as mulheres, né? Sim. Então isso começou a me dar uma outra amplitude. Quando entrei no Teta Healing, vi o quanto de, porque eu me autotrabalhei muito antes, né, de querer ajudar. Porque eu pensava assim, não, eu tenho que me ajudar primeiro, porque senão eu não vou conseguir trazer esse auxílio. Claro. E eu comecei a ver tantos traumas, eu neguei até esse abuso. Não, isso não me aconteceu. Eu tinha 5 anos, não, isso não me aconteceu, isso não me aconteceu. Enquanto eu neguei isso, gente, eu passei por vários desafios na minha vida. Sim. Então, quando eu comecei a perceber que mulheres começaram a aparecer com problemas, com atendimentos, principalmente no útero, gente, os anticoncepcionais estão trazendo muitos problemas para as mulheres. Infelizmente, não trouxe, eu não vejo até agora, não vi porque eu utilizei nenhum benefício, né? Sim. Então, o anticoncepcional também tira a libido. Libido, gente, se a gente não Muito. tem libido, a libido é uma energia vital. É a nossa energia Yes. vital, gente. É o nosso combustível. Se a gente não tem libido, não tem vontade, eu era zero libido. Sim. Era zero libido. Enquanto eu não trouxe isso de volta, esse bloqueio, esse abuso na minha frente, eu vou encarar ele, vou resolver isso através de mudança de crenças, a ver essas dores, porque a primeira coisa, a gente quer fugir, e as emoções estão aí para serem sentidas. E se você não tem uma ajuda, um auxílio, né, de fazer essa transmutação, você entra no drama e você não sai mais de lá. E é Né? mais Então, fácil a gente se vitimizar e não procurar ajuda, né? exatamente, porque a vitimização faz você não ser autorresponsável, né? Uhum. Ok, eu passei por um abuso, vou parar a vida por aí? Não, não, Sim. a vida continua. Eu ainda tenho um propósito de vida. Isso conecta com o nosso propósito de vida. Eu vim a nível de alma querer ajudar a humanidade. Claro. Então, se eu não ajudar a humanidade, eu não estarei vivendo no meu propósito de vida. Claro. Então, aí, como agora, esse fim de ano, eu passei por um familiar em que ajudei na pessoa a sair de um relacionamento tóxico e abusivo. Então, assim, a gente não. Quando as mulheres vêm, não, eu passei por trabalho, mas depois tu olha assim ao redor, tantas mulheres passaram também, já passaram, família, genética, bisavó, tataravó. Aí você pensa, não, eu vim aqui nessa terra fazer a diferença. E como é que a gente faz a diferença? Com a gente começando um ajudando o outro, Uhum. a Bruna na parte sexual, eu na parte espiritual, mas ambas estão conectadas. Se eu negar o sexual e a Bruna o espiritual, não vai dar certo. Não. Tá tudo conectado. Então, Sim. minhas motivações foram, primeiro, os meus traumas que eu tive que olhar, né? Do Uhum. abuso, dos relacionamentos tóxicos, abusivos que eu tive no meu círculo íntimo. Uhum. E, e que eu tava só atraindo aquilo, né? E quando eu Sim. parei, peraí, por que eu estou atraindo só isso na minha vida? Tem que ter um porquê. Tem alguma coisa de Aí, errado aí. exato, mas daí eu me autorresponsabilizo, eu estou atraindo. Perfeito, Não, sensacional. não é o outro que tá errado, que tá vindo na minha vida, porque o A, B, C, D, né? Ah, porque também é muito fácil a gente dizer, nossa, os homens não prestam. Mas por que a Ou pessoa tá atraindo homens que não prestam, então? tem alguma coisa. É que quando a gente tem essa percepção, a gente compreende que o erro está em nós e a gente procura ajuda e se permite ser ajudada, automaticamente as coisas começam a dar tão certo, que a Uhum, energia começa a vir tanto pelo lado espiritual, sexual, enfim, tudo flui. Tu acorda de manhã com exato. a tua energia melhor, tu trabalha melhor, as pessoas ao teu redor sentem a tua vibração, tu tem relação sexual, tu te toca, tu te conhece e além de tudo isso, tu quer auxiliar os próximos que estão ao teu redor. Ou seja,
A gente se ajudando, a gente ajuda os outros. A gente não se Exato. ajudando e se vitimizando, a gente piora. E quem quer ficar perto da gente com uma energia ruim? A gente gosta de estar com energia boa. A gente gosta de pessoas que tenham energia boa. Então, esse projeto que tu tem, foi tudo baseado em traumas que tu teve, em coisas ruins que tu transformou em algo bom para Isso, hoje poder auxiliar mulheres. E isso isso. é louvável, é incrível. Eu tomei anticoncepcional por maior parte da minha vida. Eu faz Sim, 2, 3 anos que eu parei de anticoncepcional. Eu sim. não tinha libido. Eu não sabia que. Eu cheguei num ponto que eu não, não tinha libido, era zero libido. Eu tomei antidepressivos também. É, o Eu tentei também. antidepressivo corta totalmente a libido também. Exato. Também tentei suicídio. Então, assim, gente, se as mulheres chegaram nesse ponto, principalmente na pandemia, nesse contexto mundial, gente, e não tá com energia boa, tá tudo bem. Tudo Uhum, tem solução. com Mas se certeza. você ficar, ai, minha vida é isso, minha vida é aquilo, e não parar, tipo, se olhar no espelho, é possível mudança para todo mundo. Por que que para mim não pode? Para todo Uhum, mundo pode. É só você dar um primeiro passo. Eu quero mudar. Quando você diz eu quero mudar, o universo, gente, o Deus, a fonte, é tão perfeito que quando você coloca, gente, acontece a abertura de caminhos, começa sim. pessoas a entrar no seu caminho, te indica um vídeo, te indica uma pessoa, uma terapeuta, te indica a caminhar 10 minutos que seja para arejar a cabeça, começam coisas a surgirem, porque você está ativando a lei da atração, porque enquanto você não diz para o universo, eu preciso de ajuda, ele vai dizer assim, não, tá tudo bem, porque se você não está pedindo nada, não tá Verdade. lá na Bíblia. Na Bíblia, eu sinto assim que a Bíblia ela é uma coisa muito neutra. Eu não coloco ela como religião. Eu não tenho Uhum. religião mais. Eu sigo a espiritualidade. A divindade. E lá é a divindade. E Uhum, ali na Bíblia fala: pedir, pedir, dar-se-vos-á. É isso, gente. Peçam. uhum. Eu quero ajuda. Eu quero ter prazer. Eu quero ter orgasmo. Isso Peçam, gente. É aí. que vai acontecer. Vai aparecer a Bruna na sua vida, te dando um vibrador, um lubrificante maravilhoso. E muito mais, que eu Com ainda não sei, certeza. é muito amplo esse É, universo, o né? leque da sexualidade ele é muito amplo. Até a Isabel, ali a Bel, questionou o que que é uma compulsão por um vibrador. Na verdade, não é uma compulsão por vibrador, isso é amor próprio, porque quanto mais tu te toca, mais tu te masturba, mais tu te conhece, mais tu atrai a sexualidade para ti e mais vontade tu tem. E a Maria ali colocou que é libertador parar de tomar o anti. Antes. Então, assim, tem muitas mulheres também parando de tomar o anticoncepcional para cuidar do seu organismo, cuidar de si. Muitas querem engravidar, e tu até comentou antes ali que tá cheio de crianças querendo vir para o mundo, né? Então, assim, tá liberando muita energia. Esse vírus não veio por acaso também, né? Tá liberando muita coisa e tá vindo muita energia boa também, de muitas crianças que querem vir para trazer algo, né? Então, assim, mulherada que querem engravidar, que querem melhorar a sexualidade, que querem se conhecer, como a Rô falou, peçam, eu quero melhorar, eu quero me melhorar, eu quero me ajudar. Peçam ajuda pra gente, entrem no Instagram, através ali do direct. A gente é aberto, a gente trabalha, esse é o nosso trabalho, sim. Cobramos pelo nosso trabalho porque somos cientes de que precisamos dar e receber, claro. Porém, a gente está aqui para auxiliar, para dar dicas. Muitas clientes minhas de consultoria que terminam um pacote de consultoria, eu fico com o contato delas e elas ficam com o meu contato. E me mandam mensagem, e a gente conversa. Bru, hoje eu tive uma coach que, de 6 meses atrás que me mandou uma mensagem. Bru, quero uma dica para hoje fazer algo com o meu marido. Vamos nos espalhar conhecimento, trazer conhecimento para muitas mulheres que não têm. E é isso aí, o negócio é energia, é amor. A Paula colocou aqui, eu parei de tomar anti faz 9 anos e é outra vida após anti. Realmente, o anticoncepcional ele diminui muito a libido da mulher e os antidepressivos também, tudo, então tudo quanto é Uhum. medicamento e deixa de certa forma o nosso organismo tóxico, né? E Isso. sem esses remédios, a gente fica com o útero limpo, a gente fica com o nosso organismo limpo. E ontem eu aprendi uma coisa com a Rô no Teta. A Rô, em momento nenhum, me falou isso, mas eu tive essa percepção.
No Teta, ontem com o Sagrado Feminino, a Rô me disse assim, o teu útero precisa de muito amor. Ele tá chorando, ele tá gritando, ele precisa de amor. E hoje de manhã eu acordei, coloquei a mão nele e disse, eu tô aqui, eu vou te dar muito amor de agora em diante. E durante o dia eu pensei muito amor, emanei muita energia boa. E quando a gente vai atraindo, as coisas vão vindo, né? Como a Ju se colocou aqui, energia, amor, sororidade. Então eu acredito que a gente ouve falar, mas se a gente não coloca em prática, a gente não Exato. atrai para nós, né? Rô, faltam Uhum. 5 minutinhos para terminar a nossa live. Então, assim, primeiro eu quero te agradecer, né, pelo convite, por Deus ter colocado você na minha vida. Eu acredito que nada é por acaso. Muitas das meninas que entraram aqui tiveram uma compreensão e um melhor entendimento do que é o sagrado feminino, porque eu também desconhecia e para mim foi uma experiência sensacional. As meninas têm teu contato, se elas precisarem, elas vão te contatar, ou eu também vou passar o meu contato. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para nós, né? Para todas que estão te escutando agora, de todo o teu trabalho, de todo, do Sagrado Feminino, do Teta. Então, tem 4 minutinhos aí para te falar. Fica à vontade. Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive essa percepção do espiritual muito grande. Então, quando você tá lá de noite, às vezes chorando, sozinha, sem saber o que fazer na tua vida, em qualquer âmbito, se é relacionamento, se é doença física, se é se sentir sozinha, pensa que essa live também pode ser uma resposta para sua vida, tá? Então, o que a gente está fazendo? A gente está se doando esse nosso tempo, né, gratuitamente, só que a gente sabe que a nossa recompensa é muito maior de trazer que mulheres, vocês têm tudo para serem felizes. Tudo esse universo é tão amplo, essa fonte criadora, ela é ilimitada, infinita. Então a gente só tem coisas boas para receber se a gente se abrir. Então, se sinta à vontade da gente. Um beijo para todas vocês que estiveram aqui com a gente e trouxeram essa energia de vocês também, de carinho. Sintam-se também esse carinho nosso para vocês e as que vão assistir também gravado. Também um beijo para vocês, que vocês sintam essa energia de conexão entre mulheres, tá? De que mulher tem que ajudar mulher, mulher ajuda mulher, tá? Que Isso aí. mulher pode sim se empoderar. E o sagrado feminino, rapidamente, uma pessoa perguntou, olha que chegou agora. Assim, o sagrado feminino, essa conexão do nosso útero, que está no chakra sacral, que está conectado com o chakra sexual. Então, é a nossa conexão com a terra. E a gente tem memórias que podem ser transmutadas, bloqueios, traumas, tá? Que podem sim trazer esse desbloqueio da nossa vida e continuar a esse caminho que a gente tem, que ainda tem muita coisa a ser feita nessa terra, tem muito que mudar e resolver e evoluir. Nossa missão também de todos aqui é fazer essa evolução da terra acontecer. E as mulheres que também estão parando com anticoncepcional já pararam, parabéns. Vocês estão se conectando mais ainda com a terra. E essa questão também com a energia do receber, sim, receba o nosso amor, que começou ontem com o nosso atendimento, meu e da Bruna, ali com a Bruna sendo atendida, e está continuando aqui também. E se sintam acolhidas, se sintam acolhidas por nós, que vocês podem ter esse auxílio. Gente, a gente não nasce sabendo, a gente aprende. Lembra? A gente nasceu para aprender e ensinar. É sempre essa troca, aprender e ensinar, aprender e ensinar. A Bruna tem coisa para me ensinar e aprender, e eu a mesma coisa. E é assim, tá? A gente está nessa energia de conexão, de comunhão, de ajuda. Então, mulheres, vamos trazer de volta esse poder pessoal. O Sagrado Feminino nada mais é que o resgate do poder pessoal, tá? Sim. Então, é essa mensagem que é resgatar esse poder pessoal, reconexão com o nosso Sagrado Feminino, voltar a saber quem nós somos também. Maravilhoso, Rô. Então, assim, ó, teve 2 meninas ali que questionaram, que entraram agora, porque achavam que começava às 9, começou às 8 a nossa live. Vai ficar gravado a live no meu Instagram. Meninas, então fiquem tranquilas que eu vou gravar, vocês vão poder assistir. Se tiverem dúvidas e quiserem esclarecer, mandem para nós no direct, mandem para mim, mandem para a Rô. O Instagram da Rô tá lá no meu feed, no nosso convite de hoje, da nossa live.
Se daqui um pouco, Rô, a gente conversar e ver que precisamos fazer mais uma live para nos ajudarmos, a gente espera mais uma semana, duas, a gente coloca outra live aí pelo sagrado feminino e pela questão da sexualidade. Por hora é Exatamente. isso. Muito obrigada pela tua Gratidão, disponibilidade. Bruna. Gratidão eu pela disponibilidade, pelo teu lindo trabalho que tu exerce com as mulheres. E estamos